a pandemia, a gente pode dizer que ela evidenciou, né, escancarou muitos dos nossos desafios, pensando aí, né, desigualdade das mais diferentes frentes de acesso a direitos, e na segurança pública isso não foi tão diferente. Então, ainda que a gente tenha que pensar no impacto da pandemia, né, pensando nessa dinâmica de distanciamento social e os impactos que ela teve nas dinâmicas da criminalidade, então a gente tem aí uma análise geral, a gente tem em alguns estados uma redução, por exemplo, dos crimes contra o patrimônio, então roubo, furto, a gente tem um aumento dos chamados crimes online, pensando que a população está cada vez mais, né, na frente das telas, mas alguns desafios do Brasil, que vem aí de décadas, né, e a gente pode pensar numa série de negligências, de tomadas de decisão que não foram talvez as mais acertadas, impuseram alguns desafios que seguem durante a pandemia. E aí eu queria começar destacando 3 pontos para a nossa conversa. A gente tem uma questão grave no Brasil, que é a questão da violência letal, então pensando nos homicídios, e a despeito dessa redução da mobilidade das pessoas, né, do isolamento social, sobretudo nos centros urbanos, que nesses primeiros meses da pandemia chegou aí a taxas de 40%, 50%, a gente teve, numa análise global, um aumento de uma alta de 11% em 17 estados. Então, obviamente, que essa dinâmica da violência letal, ela não é uma só em todo o nosso país, é um país de dimensões continentais, mas é um dado alarmante quando a gente olha para 17 estados, e ver que esses números de violência, de homicídio, continuaram aumentando. Um segundo ponto que eu queria destacar é a questão da violência contra a mulher. Isso aqui assim, a violência contra a mulher, quando a gente olha as dinâmicas da violência contra a mulher e vê que para a mulher, muitas vezes, a casa é o espaço mais perigoso do que a rua, né? Então, grande parte da violência contra a mulher, das diferentes formas de violência contra a mulher, elas acontecem no interior da residência. Quando a gente olha o perfil dos autores, em geral, esses são companheiros ou ex-companheiros, pessoas próximas dessa mulher, e obviamente o cenário de isolamento social, onde as pessoas ficam muito mais tempo em casa, aumenta o risco para essas mulheres. E esse aumento dos riscos, ele foi traduzido em números, então a gente teve um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que indicou um aumento de 22% do número dos feminicídios em 12 estados da nossa federação. Claro que esse aumento, ele, mais uma vez, ele é bastante diverso, então estados como Acre, que já tem uma trajetória bastante, enfim, um desafio muito grande nessa área, a gente chegou a ter um aumento de 300% desse número de feminicídio, e aí tem alguns agravantes, né, muitas vezes esses números, o aumento dos casos das vítimas, não necessariamente foi acompanhado por um aumento dos registros de ocorrência de violência contra a mulher. Em muitos estados a gente teve uma redução desses registros. Por quê? Porque a violência contra a mulher, ela tem muitos desafios, né, quando a gente pensa você precisa criar, como você está falando em grande medida de autores que são muito próximos à mulher, a gente tem aí uma dinâmica de quebra de confiança de pessoas muito próximas a ela. E nesse cenário, a mulher, ela não necessariamente se sente segura para fazer essa denúncia. Então, sobretudo para esse tipo de crime que afeta a mulher, muitas vezes no interior do seu lar, né, o autor, uma pessoa conhecida, é muito fundamental que a gente tenha redes de proteção e que criem um espaço de segurança para a mulher fazer essa denúncia, para a mulher procurar ajuda. Nesse cenário de isolamento, isso fica muito mais complicado, né? Então, a gente tem aí um desafio suplementar que em muitos estados, uma queda do número dos boletins de ocorrência. Em contrapartida, a gente tem o aumento dos chamados para a polícia militar, né, que são essas situações de maior emergência, e do número de feminicídio. No Rio de Janeiro, a gente também teve o número de violência física, né, grave, de violência sexual contra as mulheres. E um outro
ponto que eu queria trazer para começar, o último ponto que eu queria trazer para começar a nossa conversa é a questão da violência policial, que é um desafio enorme para a agenda de segurança pública do Brasil e que segue uma preocupante tendência de aumento, ainda que a gente tenha esse cenário de distanciamento social. Então, para dar uma ideia, aqui em São Paulo, a gente teve um aumento de 54% do número de pessoas, né, vitimadas durante operações policiais. No Rio de Janeiro, o Instituto Garapé fica baseado no Rio de Janeiro, a gente teve, nesse último mês, um dos menores índices de homicídio dos últimos, desde o começo da série histórica, que começou em 1991, em contrapartida, a gente teve um número recorde de mortos em operações policiais. Então, de janeiro a maio, nós tivemos 741 vítimas no estado do Rio de Janeiro, o que nos dá uma média de 5 pessoas mortas por agentes públicos durante operações policiais por dia no estado. Então, enfim, para começar, eu destaco esses 3 desafios, que já eram desafios de antes da pandemia, mas que se agravam nesse cenário e, enfim, e disparam aí todos os alertas de que realmente a gente está fazendo escolhas de política de segurança pública que não estão tornando o nosso país, a nossa sociedade mais seguros.